Oi, 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 boa tarde, povo querido. Deixa eu ver, nem sei que horas são. 4:30 da tarde. Estou vindo aqui para a gente compartilhar um pouquinho das coisas do Senhor e da palavra do Senhor. Fazendo aqui a minha programação. Tô nesse lugarzinho diferente, num solzinho gostoso, recebendo um pouquinho dessa luz do Senhor, essa luz natural de Deus para nossa vida, como é bom. E compartilhar mais um dia de palavra do Senhor contigo aqui. E como Deus, Ele é tremendo, sabe? Porque às vezes a gente passa o nosso dia, como hoje já passou praticamente, né? Já estamos encaminhando para a noite e eu ainda não tinha parado para fazer o devocional. Mas o devocional que eu estava lendo agora, para poder passar agora, ele é exatamente o que a gente conversou no nosso almoço hoje aqui de casa. E então, como o Senhor, Ele fala conosco e às vezes a gente está tão atarefado e atrelado em muitas coisas e pensando em muitas coisas e não tem esse entendimento, né? E o nome do nosso devocional hoje é Mantendo o Equilíbrio. E como é difícil manter o equilíbrio, principalmente para mulheres. Os homens é mais fácil, porque os homens, eu creio que são mais calmos, mas a mulher é a mil. E manter o equilíbrio para a mulher é algo... só o Senhor mesmo, mas ainda bem que o Senhor vem e fala conosco. A palavra de hoje é 1 Pedro 2, do 13 ao 17, que diz: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais amadurecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. E eu me chamou muita atenção quando a gente leu ali. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, praticando o bem, a gente consegue calar os insensatos. E é muito difícil. Gente, a gente pensa que a gente sabe fazer o bem, mas a gente não sabe fazer o bem de verdade. Por quê? Porque quando a gente está num lugar de desconforto, de coisas que a gente não gosta, de situações que a gente não quer viver, a gente não pensa em fazer o bem. Muito pelo contrário, a gente pensa em justiça. Que esse bem se transforma em justiça pro seu próprio bem, né? Mas o fazer o bem, ele tá muito mais em fazer o bem pro outro. Grazi, que loucura é essa que tu tá pensando? É uma loucura que eu tô pensando, mas eu vou tentar explicar. Por quê? Porque quando a gente tá nessas situações de desconforto, né? Mas qual a situação? Qualquer situação de desconforto. A nossa intenção é nos proteger. Mas quando a gente entende que muitas vezes a gente precisa proteger o outro, como assim, Grazi? Por exemplo, eu passei por uma situação que eu precisava, agora há pouco tempo, ter entendimento do que é para me continuar fazendo. Por mais que isso me doa. Não, eu gostaria de continuar a fazer, sabe? Mas
se eu continuar fazendo da maneira que eu estava, não seria legal para o outro, para o próximo. Então, dentro de mim eu entendi que por mais que me doa, eu deveria me retirar para que eu não fizesse o mal. E neste momento eu estou fazendo o bem, tanto para o próximo quanto para mim. É difícil imaginar, né? Quando a gente coloca o outro, às vezes, na frente da gente, a gente vai estar fazendo o bem pra gente também, mas a gente faz. Mas eu quero continuar aqui, o devocional aqui, e diz assim: em toda ocasião, precisamos evidenciar que o chamado de Deus para a nossa vida também consiste no equilíbrio. Andar de forma equilibrada é o ponto mais alto do exercício da maturidade, porque o desequilíbrio aponta para o imaturo, mas o equilíbrio aponta para o maduro. Cremos que toda mulher de Deus carrega em si a essência do equilíbrio. A gente tem essência, mas falta muitas vezes a gente exercer. Falo por mim, tá? Falo por mim, Grazi. Exercer o equilíbrio é muito difícil, muito difícil. Onde cremos que o Senhor nos dá a graça para nos adaptar e balancear bem nossas realidades, estando aptas a nos submeter com virtude em cada situação. No texto, vemos o retrato da habilidade de equilibrar a nossa posição de honra aos superiores, seja em casa ou fora, ou que nos dá o privilégio de silenciar a ignorância dos insensatos, ou seja, o nosso equilíbrio será instrumento para trabalhar ao nosso redor. Então, a importância da gente entender de como equilibrar as coisas, né? Como pesar as coisas, como medir as coisas. Mas o interessante é porque é sempre puxado em fazer o bem, né? Fazer o bem. E a palavra sempre nos leva a pensar em fazer o bem ao outro. Ao outro. E automaticamente a gente vai estar fazendo um bem comum. Um bem para todos. Principalmente para a gente. Enquanto o equilíbrio, a nossa liberdade de não pecar, não fazendo dela ocasião para a nossa carne. Buscamos, assim, tratar tudo e todos com muito equilíbrio, sem jamais permitir desonras ou desavenças, para nada ao nosso redor se desequilibrar. Então, era isso que a gente conversava hoje meio-dia aqui em casa, sabe? No almoço. Que muitas vezes a gente está em situações e acontece coisas novas e a gente quer que as coisas aconteçam de uma maneira e as coisas acontecem de outras, e a gente também tem que entender que tudo coopera para o bem. Até mesmo as coisas que estão erradas, que a gente pensa que está errado no nosso entendimento, né? E glória a Jesus, porque o Senhor dá entendimento para cada um de nós. E aí então a gente pensa assim, não, tá errado, tá tudo errado. Gente, o que estão fazendo? O que essa pessoa está fazendo com a sua vida? O que essa pessoa está fazendo nesse sentido, né? Porque tu tem um despertar diferente, a outra pessoa ainda não teve. E muitas vezes essa pessoa vai precisar passar por momentos desagradáveis, mas a gente se coloca nessa posição de que eu entendo que não é para essa pessoa passar isso, mas a pessoa precisa. Muitas vezes lideranças precisam, muitas vezes pastores precisam passar por coisas que a gente não gostaria que passassem os nossos pastores. Eu tô aqui dando exemplos, tá, gente? Dando exemplos. Quantas coisas eu passei na minha vida e pensei assim, eu não precisava. Precisava. Porque dali o Senhor me forjou, dali o Senhor tirou meu caráter, dali eu encontrei o equilíbrio que eu preciso para minha vida. E tudo o meu esposo, ele é um homem muito sábio, ele é muito tranquilo, muito calmo, observador, e ele é muito sábio. E ele sempre diz uma coisa aqui em casa para nós, sobre o equilíbrio. Tudo que é demais não é bom.
Tudo que sobra não é bom. E tudo que falta também não é bom. Então, o que a gente tem que procurar aí? O equilíbrio das coisas. Equilibrar todas as coisas. Eu tenho buscado ardentemente esse equilíbrio na minha vida. Agora, com 43 anos, passando por muitas transições, de muitas coisas, do ser mulher, né? Que não é fácil. Tem pessoas que acham fácil envelhecer, né? Mas para mim não tá sendo fácil. Então, a transição do ser mulher madura, do ser mulher, né? A transição do crescimento espiritual, porque a gente cresce sempre. Gente, a gente nunca vai deixar de aprender, nunca vai deixar de crescer. E a gente precisa ter em nós essa sede da busca, da vontade de crescer. Então, assim, essas transições para mim têm sido bem profundas e bem complicadas. Mas é tão bom depois que tu passa por isso, depois que tu entende que tudo que tu passou de ruim naquele momento, que foi desconfortável para ti, foi algo que te levou a crescer, te levou a algo mais, até mesmo entender a si próprio. Eu tô nessa luta, sabe? Nessa busca de me entender para poder tentar ajudar o próximo. Porque também tem uma palavra que eu sou apaixonada, acho que eu já citei em alguns vídeos meus aqui e eu continuo falando. Amar ao próximo como a ti mesmo. O Senhor faz, acho que 2 anos o Senhor tem trabalhado no meu coração essa palavrinha. Amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente lê, a gente quer amar o próximo. A gente lê a primeira parte, amar o próximo. Mas antes de amar o próximo, a gente tem que nos amar. Então, entrou uma ligação aqui sem querer. Então, entrar no profundo da gente, no profundo. O que é que eu preciso olhar para mim agora? Porque a gente precisa olhar pra gente. A gente olha muito pro outro e esquece da gente. Então, assim, hoje essa palavra é maravilhosa da gente ter equilíbrio. Eu quero te convidar a pensar nisso. Olha pra ti, olha pra dentro de ti. O que é que tá faltando? Aonde que tá faltando o equilíbrio? Equilibrar as coisas para que um novo despertar venha, para que algo diferente aconteça na tua vida, para que, o estalinho, o clique. Eu precisei entrar numa depressão, eu precisei passar por inúmeras coisas para estar hoje aqui com esta coragem de falar da palavra do Senhor, que era algo que o Senhor já tinha ministrado já em mim e eu não aceitava. Eu não aceitava por ter vergonha, por ter achar que não teria condições. E o Senhor foi me mostrando que sim, Ele nos capacita, Ele me dá a condição de falar da palavra dEle. Esse é o meu caso. E eu quero te dizer que o Senhor sim te capacita, Ele te dá a condição de fazer aquilo que tu precisa fazer na tua vida. Então eu quero te convidar a te olhar. Olha, o que é que tá desequilíbrio aí na tua vida? O que tu precisa equilibrar? O que tu precisa analisar para botar em ordem e seguir? Porque não adianta a gente só colocar em ordem e ficar estagnado. Eu já tinha entendimento, botei em ordem e não queria seguir, queria ficar quietinha, estagnada, né? Ali, no gostosinho da caminha, que é gostoso a gente estar numa caminha assim, deitadinha, com os pensamentos vagos, sem me preocupar com nada, sem me afligir com nada. Mas isso não é uma vida que o Senhor tem pra gente. Isso não é vida em abundância. Isso não é querer viver em abundância. A gente diz que a gente quer viver a totalidade de Deus, mas a gente não busca a totalidade de Deus. E para encerrar aqui, senão eu vou falando, e glória a Jesus, já temos um compromisso já essa noite, vamos adorar ao Senhor. E para buscar esse entendimento do Senhor é só no profundo com Ele, em oração, em pedir para Ele retirar de nós mesmos. Senhor, o que há em mim? Vê se há em mim algum caminho mau. Já dizia, se eu não me engano, o salmista. Salmos. Vê se há em mim um caminho mau.
O que tem de mal em mim? Porque a gente tende a pensar que a gente é bom. A gente é bom demais. E ninguém é, gente. Ninguém é bom demais. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: tudo que tem de bom em mim é o Senhor. O resto sou eu. E é verdade. Quando eu tenho uma ação boa, com certeza é o Senhor. Agora, aquilo que eu vejo assim, ó, que eu não quero largar, que eu não... Aí sou eu. Então eu quero te convidar. Olha para dentro de si. Olha para dentro de si, tenta enxergar, pede para o Senhor discernimento, sabedoria, graça. Senhor, mostre em mim. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. São todos os dias pedindo e querendo ansiosamente isso, sabe? A gente precisa querer ser mudado, querer ser transformado de verdade, querer viver a plenitude do Senhor, querer viver tudo aquilo que o Senhor tem pra gente, mas a gente precisa ter mudança, querer. A primeira mudança é querer. A segunda mudança, identificar onde que há em mim o que eu preciso mudar, Senhor. O que eu preciso fazer. Porque se eu sou uma pessoa de Cristo e quero levar Cristo, eu preciso me entender para poder entender os outros. Se eu não me entender, eu não consigo entender os outros. Mas, gente, obrigada. Hoje, num horário mais tarde, eu gosto muito de fazer o devocional na parte da manhã. Mas ontem eu tive um dia bem agitado, maravilhoso, na verdade, maravilhoso. O Senhor prepara coisas lindas pro dia da gente, né? Mas eu não podia deixar de encerrar esse dia vindo aqui falar do que o Senhor sempre fala ao meu coração. E foi esse propósito que o Senhor colocou em mim. Até eu tava me arrumando para agora pro compromisso, e aí a minha filha tava falando com o meu genro, e o meu genro, ué, cadê a live? De calma, eu vou fazer, eu não vou sair sem fazer. Então, eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho. Se precisar conversar, temos DM aí, a gente pode conversar. Aqui o meu intuito realmente é compartilhar coisas do coração de Deus e coisas que possam movimentar a vida da gente. Eu estava com uma vida muito paradinha e o Senhor diz: te movimenta, minha filha, te movimenta, faz. Então, eu tenho usado as minhas redes sociais para movimentar a glória do Senhor, a presença do Senhor. E eu declaro que, em nome de Jesus, cada um de nós vamos entender o equilíbrio das coisas. Vamos saber aplicar o equilíbrio das coisas, de todas as coisas da nossa vida. Precisamos ser equilibrados. Declaro mentes equilibradas, corações equilibrados, em nome de Jesus. Um beijo para todo mundo. Quero mandar um abraço para a pastora Ruth, que está aqui, as cortinas da ilha, e o irmão Rogerinho. Obrigada por vocês estarem aqui comigo nessa tarde. Deus abençoe a vida de vocês.